Bem, queridos, isso aqui foi enviado para mim, tá? Então não fui eu que estou falando isso, tá bem? Seguinte, naquele domingo, a esposa não quis ir ao culto e o marido foi sozinho. Quando chegou em casa, foi para o lado da esposa, tomou-a no colo e todo feliz, começou a dançar. A esposa, surpresa com a situação, perguntou ao marido: o que aconteceu? O culto teve uma mensagem sobre o dever dos maridos tratarem bem suas esposas? O marido olhou para a esposa e respondeu: não, a pregação foi sobre como levar a cruz com alegria. Quem mandou ela não ir para o culto, né? Mas é só brincadeira, né? Claro. Queridos, hoje eu quero compartilhar uma mensagem que eu estou intitulando A Bênção de Celebrar o Natal. A bênção de celebrar o Natal. Eu pessoalmente acredito que é uma bênção. Eu antes falava assim: por que nós devemos celebrar o Natal? Hoje eu não falo isso mais, porque eu respeito a opinião de cada um. Se alguém acha que ele não deve celebrar o Natal, tudo bem, então eu não falo, por que você deve celebrar? Não, se você não crê que deve celebrar, eu respeito essa opinião, tá? Mas eu acredito que é uma bênção. E eu quero compartilhar com vocês porque eu acredito que é uma bênção celebrar o Natal. Eu realmente acredito isso de todo o meu coração. Nós vamos começar com isso aqui, olha: mitos e fatos sobre o Natal. Mitos e fatos sobre o Natal. Vamos ter a entrada então agora? Yes. É mito ou fato? A celebração de Natal é baseada em uma festa pagã. Não sabemos a data exata em que Jesus nasceu. Conclusão, por causa dessas frases, não deve celebrar o Natal. Então, isso tudo junto aí, é um mito ou é um fato? É interessante, tá? Algumas pessoas que têm escrito contra a celebração de Natal, elas se baseiam nessas realidades. Realmente é um fato, sem dúvida, que o Natal, ninguém tem a data certa de quando foi o Natal. Ninguém tem a data certa. E é um fato também que lá em Roma antiga existia a festa da Saturnália na antiga Roma. E essa festa era feita dos 17 a 24 de dezembro. Essa festa era feita ao deus Saturno, o deus da agricultura. E também em Roma eles celebravam no dia 25 de dezembro a festa para o deus Mitra. Esse deus Mitra, ele veio originalmente da Pérsia. Lá na Pérsia ele era chamado o deus Mitra, deus da luz. Depois a Síria adotou esse mesmo deus pagão, Mitra, e chamou esse mesmo deus o deus do sol. E quando Roma então tomou conta de tudo, se tornou o grande império romano, eles adotaram essa mesma festa pagã do deus Mitra. Veja bem, talvez alguém diz: então o deus Mitra é o deus do sol, dia 25 de dezembro. É aí que surgiu a celebração de Natal. Não foi aí que surgiu a celebração de Natal. E aí que a conclusão está totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Vamos falar um pouco do contexto histórico da igreja primitiva. Eu lhe pergunto uma coisa: por que ninguém tem certeza da data que Jesus nasceu? Já pensou sobre isso? Poxa, se a Maria, o anjo anunciou para Maria, e por que não gravaram bem essa data? Que coisa! Sabe por quê? Porque era uma família de judeus. Você fala, o que isso tem a ver? Deixa eu explicar. Os judeus, naquela época, e até hoje muitos judeus, eu estava lendo esses dias um artigo de um rabino que está vivo agora, e ele falando celebrando aniversário. Os judeus não celebravam aniversário. Muitos judeus modernos hoje celebram aniversário, tá? Mas naquela época os judeus não celebravam aniversário,
Tá? É uma coisa linda celebrar o aniversário, você está honrando aquela pessoa, você está ajudando na identidade dela, não tem nada errado, não é antibíblico celebrar aniversário, obviamente. Mas nem tudo em todas as culturas está correto. Toda cultura tem aspectos positivos, aspectos negativos. A cultura hebraica, aonde se baseava na palavra, era tudo perfeito, lindo. Mas outros costumes não eram necessariamente corretos ou o mais ideal. Então, Jesus nasceu numa família de judeus, não celebravam o aniversário. E quando a igreja nasceu? Nasceu no meio dos judeus. Os 120 que receberam o batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, eram todos judeus. E depois converteu no mesmo dia mais 3.000, todos judeus. Depois mais 5.000, todos judeus. A igreja de Jerusalém chegou a ter dezenas de milhares de judeus cristãos. Finalmente o Cornélio e a família dele converteu. Depois a igreja de Jesus em Antioquia foi fundada, que foi a primeira igreja de gentios. E os gentios, os não judeus igual nós, a maioria de nós aqui somos gentios, eles celebravam o aniversário. Então, obviamente, eles começaram a perguntar: e aí, quando foi que Jesus nasceu? Qual aniversário de Jesus? Aí veio aquela dúvida: olha, o aniversário eu acho que foi dia tal. E uma daquelas datas, isso aqui é muito antes de Roma, tá? Muito antes de chegar, da igreja de Jesus chegar em Roma. Muito antes da igreja de Jesus chegar em Roma, ela estava em Antioquia. E já começou a ter teorias de quando seria o aniversário de Jesus, tá? O Clemente de Alexandria, ele era um dos pais da igreja. Não sei se você sabe quem são os pais da igreja. Os pais da igreja eram discípulos de primeira, segunda, terceira geração dos apóstolos. Discípulos dos apóstolos. Por exemplo, Policarpo, tem coisas que ele escreveu, livros que ele escreveu. E ele era discípulo direto do apóstolo João, você imagina? Então, quando você lesse, para mim, os livros mais próximos da Bíblia seriam os livros dos pais da igreja. Porque eles eram discípulos dos apóstolos. E um dos pais da igreja, o nome dele era Clemente de Alexandria. No livro 1 da Astromata, capítulo 21, olha o que ele escreveu. Ele falou: já naquela época da igreja primitiva, já tinha várias datas acerca de quando achavam que Jesus nasceu. A igreja primitiva já estava, e uma das datas principais já era 25 de dezembro. Então muitos já estavam, muito antes da igreja de Jesus ficar forte em Roma, já estavam celebrando o aniversário de Jesus no 25 de dezembro. Agora, outra data muito forte era dia 6 ou dia 7 de janeiro, talvez até mais forte do que 25 de dezembro, ao ponto que muitas das igrejas ortodoxas celebram o Natal até hoje, no dia 7 de janeiro. E a igreja apostólica da Armênia, que dizem que é a igreja mais antiga que existe na história, ela celebra dia 6 de janeiro. Então, essas eram as datas principais que a igreja primitiva celebrava o aniversário de Jesus, que era 25 de dezembro, 6 de janeiro ou 7 de janeiro. Aí, o que acontece? A igreja foi expandindo, foi crescendo em Roma. Primeiro ela começou a sofrer muita perseguição e matando os cristãos. Você sabe as histórias, jogando para os leões, o Nero fazendo tochas, né, de fogo e iluminando com cristãos que estavam queimando. Mas depois, o Constantino, isso é muitos anos depois, a igreja já estava celebrando Natal, olha. Aí o Constantino, a mãe dele era uma cristã dedicada, e o imperador Constantino, ele prometeu, se ele ganhasse uma guerra, ele ia virar cristão. Ele ganhou a guerra e virou cristão. Se ele
converteu de verdade, ninguém tem certeza, mas uma vez que ele converteu-se ao cristianismo, ele disse: agora ninguém vai perseguir mais os cristãos. Aí parou a perseguição dos cristãos. Não ele, não Constantino, mas outros imperadores que vieram depois começaram até a falar: agora todo mundo tem que ser cristão, que isso é errado também, nada forçado dá certo, você não pode impor a salvação em alguém. Então, mas outros imperadores começaram a falar: agora tem que ser cristão. Aí virou moda, todo mundo tinha que ser cristão. Quando isso aconteceu lá em Roma, que já tinham essas festas pagãs, eles falaram: peraí, não pode ter a festa pagã mais, porque é cristão. Então, já que uma das datas prováveis do nascimento de Jesus é dia 25 de dezembro, vamos celebrar o aniversário de Jesus. Isso é errado? Por exemplo, é errado uma igreja fazer uma grande conferência para pregar a palavra de Deus na época do carnaval? Claro que não é errado. Que bom se acabasse todo o carnaval no Brasil e fosse tudo cristoval, não é mesmo? Então não é errado, já que era uma das datas prováveis do nascimento de Jesus, começaram a celebrar naquela data. Não é nada errado, muito pelo contrário, lindo. Acabaram com a festa pagã e instituíram uma festa que a igreja primitiva já estava celebrando muitos anos antes, já estava celebrando. A história consta isso. A história consta isso. E eu vou te falar outra coisa que a história consta. Isso aqui eu fiquei assustado. Eu tenho ido para Israel muitas vezes. E um dos grandes catedráticos da Universidade de Jerusalém, um cara assim, top, estuda arqueologia, estuda história, ele disse: é comprovado os fatos históricos, que já no ano 60 havia peregrinações para Belém, para visitar o local do nascimento de Jesus. Ano 60? Meu irmão, olha, Jesus morreu e ressuscitou mais ou menos no ano 30. Isso é 30 anos depois. No dia de Pentecostes, já estavam fazendo peregrinação para Belém. Para Belém. A Maria, tudo indica, estava viva ainda, porque quando ela teve Jesus, ela era adolescente, tinha o quê? 14 anos de idade. Então, 15 ou 16 no máximo, porque eram adolescentes as meninas naquela época. Então, com mais 30 anos, ela tinha o quê? 50 e poucos anos de idade? Nem 50, né? 40 e pouco. Então, tudo indica que ela estava viva. E a Maria sabia onde Jesus nasceu, ao ponto que essas peregrinações que eram feitas lá, eram feitas por um local que até hoje existe. Agora, isso aqui que é interessante, tá? Eu vou tentar falar essa parte rápido aqui, que eu já fui para Israel muitas vezes, e os bambambam lá de Israel, eles falam o seguinte: quando o turista vai lá pela primeira vez, alguns guias turísticos, eles não são 100% honestos. Eles falam assim: foi aqui que aconteceu tal coisa, aqui que aconteceu outra coisa. E às vezes, lá no fundo, eles sabem que, apesar que é uma tradição que aconteceu tal coisa lá, não foi de fato e de verdade. Primeira vez que eu fui para Israel, me levaram para o lugar onde Gideão, sabe aquela água que eles beberam, uns beberam como cachorro, outros beberam assim, aquela água, falaram: vou levar para a fonte de Gideão. Irmãos, a água era muito linda. Linda água, linda. Aí nós até falamos lá: agora vocês entendem, irmãos, por que os homens de Gideão ficaram tão entretidos com a água, né? E não ficaram vigiando para a guerra. E nós até tomamos banho lá, foi muito gostoso nadar lá e tomar banho. Mas nas outras vezes que eu fui para Israel, comecei a conversar com os caras que entendem mesmo, eles falaram: olha, aquilo lá não era a fonte de Gideão. Tem quase provas concretas pela arqueologia bíblica que aquilo não era a fonte de Gideão. Eu falei: mas por que fala para os turistas? Ele falou: porque era um lugar muito bonito. Aí todo mundo fica encantado, eles tomam banho lá. Eu falei: mas isso não é muito honesto. Eles falaram: pois é. Não é honesto, não é correto. Então, alguns lugares, eles têm certeza que não é verdade. Outros lugares, eles não têm certeza. Eles falam: é bem provável que aconteceu isso aqui, é bem provável. Eles têm uma certa... Aí tem outros que eles falam: não, nesses nós temos certeza que aconteceu. Como que eles têm tanta certeza?
porque o local, por uma razão ou outra, foi protegido. Imagina, 100 anos, 200 anos, 300 anos, tudo muda, tudo é construído em cima uma da coisa da outra. Então o local por isso que se perde. Aonde aconteceu tal coisa, ninguém sabe, porque tudo é construído, destruído, construído. Aí ninguém sabe. Por que o local do nascimento de Jesus eles sabem? Aí que está a bênção irônica aí. Olha só, o que aconteceu? Isso, no ano 60 já estavam fazendo peregrinações para lá, Maria ainda estava viva. Aí, no ano 70, todos historiadores sabem que no ano 70 Jerusalém foi destruído, e o templo de Herodes foi destruído, foi tudo destruído, no ano 70. Só que naquela altura do campeonato já tinha dezenas de milhares de judeus convertidos. Só que para os romanos todo judeu era judeu, mas tinha aqueles judeus que estavam muito rebeldes contra Roma, muito rebeldes. E a Roma estava tão irada com os judeus que antes de destruir o templo, Tito até sacrificou um porco lá, toda aquela coisa, né? E tudo, e destruíram o templo, destruíram Jerusalém, destruíram tudo. E os lugares que eles notaram que eram mais especiais para os judeus, apesar que era para os judeus cristãos, eles então construíram templo pagão. Então no local onde Jesus havia nascido, que estava indo todas as peregrinações, eles construíram um grande templo pagão para dessecrar, para rebaixar. Fizeram aquele templo pagão para dizer, está vendo? Nosso Deus é mais forte do que o seu. Só que o que eles não sabiam, que eles estavam era protegendo o local. Porque aí, com todas as outras destruições e construções, o templo pagão ficou protegendo o local. Por isso que sabe que era esse local. Aí quando a Helena, a mãe do Constantino, ela foi para Israel, e todo mundo sabia que lá era o local do nascimento de Jesus, porque foi lá que os romanos fizeram o templo, e eles acabaram protegendo o local. E então ela derrubou os templos pagãos e mandou construir um templo cristão lá. E aí esse templo cristão já tem sido reconstruído muitas vezes, mas se você entrar lá, você vê, tem um pedaço lá que eles cortaram, deixa você olhar para baixo, tem um dos pisos originais que a Helena, a mãe do Constantino, construiu naquele local. E tem um local realmente onde Jesus nasceu. Então, por que eu falo isso? Porque a igreja primitiva, já no ano 60, já levava a sério o Natal, a celebração do nascimento de Jesus. A celebração do nascimento de Jesus. Mas muito antes do ano 60, alguém celebrou e muito o Natal. Vamos ver esse texto, olha, em Lucas capítulo 2, versículos 8 a 14. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor, eu imagino como luz, naquela época nem luz, nem lanterna não tinha luz nem de bateria, muito menos luz laser e todo tipo de luz. Imagina a luz gloriosa do Senhor. É muito superior às nossas luzes, apesar que eu gosto das suas luzes, viu, Amândio? São top aqui, mas as luzes gloriosas do Senhor deve ser outro nível, né? Outro nível. A luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos... Por isso que eles ficaram com medo. Imagina alguém que nunca viu nem luz de lanterna, de repente vê a luz gloriosa do Senhor. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse, não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria. Por favor, diga bem alto, grande alegria. De grande alegria, eu amo isso. Deus quer que a gente tenha grande alegria. Deus quer que a gente tenha grande alegria. Deus quer, se você hoje entrou aqui triste, você vai sair daqui com grande alegria, em nome de Jesus. E olha só que ele falou, grande alegria também para todo o povo. Eu amo isso. É para todo o povo, diga todo o povo. Diga, é para todo o povo. Yes.
Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Essa será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. A religião fala que Deus às vezes quer que você fique penando. A Bíblia diz que Deus quer bem. Deus quer bem para você. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente imagina aqueles 5.000 anjos cantando assim: glória a Deus nas alturas. Por que a gente imagina que eles eram tradicionais? Quem disse que eles não estavam cantando rock? Glória a Deus nas alturas. Eu não sei. Só quando chegar no céu que a gente vai saber. A gente vai assistir o vídeo. Mas que eles estavam cantando uma poderosa música, eles estavam fazendo festa. Quem que mandou os anjos? Meus irmãos, foi Deus. Quem que foi o primeiro para fazer grande festa no Natal? Foi Deus. Foi Deus. Deus que fez a primeira grande festa no Natal. Deus que fez. Deus que fez. Aleluia. Glória a Deus. Deus celebrou o Natal. Deus celebrou. Os anjos cantaram celebrando o nascimento de Jesus. Então, vamos lá de novo para a nossa pergunta, mito ou fato. Vamos lá, o som. Mito ou fato? A celebração de Natal é baseada numa festa pagã. Não sabemos a data exata que Jesus nasceu. Conclusão: não deve celebrar o Natal. Mito ou fato? É mito. É mito, é totalmente mito. Por quê? Apesar que não sabemos a data, não foi baseado em festa pagã nenhuma, e a gente pode sim celebrar o Natal. E qual é o fato? Deus e os anjos foram os primeiros para celebrar o Natal. Conclusão: se Deus fez uma festa de Natal, nós também podemos. Amém? Dê para ele uma forte salva de palmas. Outra pergunta de mito ou fato. Vamos lá, o som. Mito ou fato? A árvore de Natal tem as suas origens no paganismo. Você já ouviu essa? A internet aceita tudo, gente. Na internet fala, e é totalmente mentira, não tem nada a ver. Dizem que a árvore de Natal surgiu de umas árvores que os pagãos adoravam. É verdade que os pagãos sempre adoravam árvore, adoram pedra, adoram sol, adoram lua. Isso sempre existiu. Mas que a árvore de Natal surgiu disso é uma mentira totalmente sem prova nenhuma na história. Totalmente inventado. Alguém que inventou isso. Eles falam o seguinte: a árvore de Natal, olha o que eles falaram, totalmente invenção. Os caras adoravam essas árvores, e esses pagãos, eles cortavam a cabeça dos seus inimigos e penduravam, e por isso que as bolas de Natal, né? Então, não tem nada a ver, não é verdade mesmo. A realidade é que o Natal foi celebrado pela igreja cristã por mais do que 1000 anos, sem nunca ter árvore de Natal. Como que a árvore de Natal surgiu? Lá no ano mais ou menos 1400, tá? No ano 1400, teve um pastor, um bispo, um missionário, que estava evangelizando uma nova cidade na Europa. Deixa eu só abrir um parênteses. Os europeus fazem muito tempo que eles celebram o nascimento de uma criança enfeitando uma árvore. Eu estava em Zurique, e falei: vou aproveitar, eu e minha esposa estávamos lá, vamos aproveitar, já que a gente está aqui, vamos fazer um pequeno turismo da cidade. Era barato, você pode contratar, você entra naqueles ônibus de turismo, né? E aí tem uma guia que vai falando. E a gente foi lá em Zurique, na Suíça, e eu notava
Nem todas as casas, mas em vez em quando tinha uma casa, e era longe da época de Natal, não tinha nada a ver com Natal, não era época de Natal. Mas em vez em quando você via uma casa com uma árvore na frente dela, tudo enfeitada, com laços e tudo. E outras não, mas outras sim. E eu estava curioso quando a guia falou: vocês estão vendo essas árvores enfeitadas? Sabe por quê? Porque quer dizer que naquela casa nasceu um bebê. Que os europeus têm esse costume de enfeitar uma árvore quando nasce um bebê. Bem, esse bispo estava evangelizando essa vila e muitos lá converteram. E eles então fizeram um grande mutirão e estavam construindo um templo. Aí o pessoal foi embora, que já foi o final do dia. O pessoal foi embora e ele ficou lá. E ele deitou debaixo de uns pinheiros só para orar. Ele não estava com plano de dormir. E ele deitou lá e foi orar. Ele falou: Deus, esse povo tudo é novo convertido, não conhece a tua palavra, e o Natal está chegando. Me dê alguma criatividade para ensinar melhor eles sobre o Natal. E ele orando sobre isso, e ele sem querer dormiu, porque tinha trabalhado muito o dia todo, fazendo o templo lá, e ele dormiu. E na época do inverno, o dia é muito curto, a noite vem rápido, ele dormiu. Quando ele acordou já estava escuro. Ele acordou e a primeira coisa que ele viu quando ele abriu os olhos foi, através das folhagens do pinheiro, ele viu muitas estrelas. E ele sentiu: eu acho que Deus está respondendo a minha oração, está me dando uma criatividade. Eu vou pegar um pinheiro, porque os europeus, quando eles enfeitam uma árvore para celebrar o nascimento de criança, não é necessariamente um pinheiro. Ele falou: eu vou pegar um pinheiro, porque o pinheiro, a folhagem nunca cai, então simboliza a vida eterna. Porque Jesus que traz a vida eterna. E essas estrelas, eu vou encher o pinheiro de estrelas, porque simboliza, a Bíblia fala no livro de Filipenses, que nós todos somos como estrelas que brilham nas trevas. E eu vou encher de estrelas, e eu vou colocar uma estrela bem grande em cima, para simbolizar Jesus, que Ele é a estrela da manhã. E simbolizar a estrela que guiou os reis magos. Então esse pastor, esse missionário que fez essa árvore de Natal, foi o primeiro para fazer. Isso foi em 1400. O Martinho Lutero veio depois, lá para 1517 e tudo. E o que muita gente não sabe, mesmo depois que esse pastor fez isso, ninguém colocava a árvore de Natal dentro da igreja, nunca colocava. Mas o Martinho Lutero, dizem que ele foi o primeiro para colocar, o Martinho Lutero, o grande reformador protestante, que ele foi o primeiro para colocar a árvore de Natal dentro do prédio da igreja. Então, vamos lá de novo com a pergunta. Mito ou fato? A árvore de Natal tem as suas origens no paganismo? Mito ou fato? Mito. E qual é o fato? Fato, a árvore de Natal foi criada por um missionário. Não é lindo isso? Eu tenho falado isso para os meus filhos desde pequeno. Eu falo: olha, quem teve a ideia da árvore de Natal, Deus deu para um missionário, rapaz. Que coisa bonita, que coisa linda. Glória a Deus. Tá bem, outro mito ou fato? Outra pergunta, vamos lá, mito ou fato? É errado dar presentes uns aos outros na época do Natal. Papai Noel é uma invenção para estimular o comércio. Olha, só quero abrir um parênteses aqui. Se você acha que é errado dar presente, Natal, eu entendo, tudo bem. Só fala para os seus amigos, dá para mim, em vez de dar para você, então. Mas é o seguinte: por que dá presente um para o outro? Se o aniversário é de Jesus, porque isso é um costume bíblico em grandes festas. Lá no livro de Neemias, eles estavam lendo a palavra e o povo começou a arrepender tanto dos seus pecados. Deus falou assim: olha, por um lado é muito bonito que vocês estão arrependendo, mas por outro lado, vocês estão recebendo a palavra. Então eu quero que vocês façam uma grande festa. E vocês devem comer muitas carnes gordas, isso está escrito lá. Comer muitas carnes gordas e dar presentes um para o outro, para celebrar a leitura da palavra de Deus. Está escrito lá em Neemias. Aí ele fala assim: por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito lá
que coisa forte. Então esse costume de dar presentes um para o outro e fazer uma grande festa é algo bíblico. Agora, deixa eu deixar bem claro, eu sou super contra a banalização de Natal. Ou seja, enfatizar Natal só por fins comerciais, né? Os ateus até lá nos Estados Unidos estão querendo proibir o governo de dizer Merry Christmas, né? Porque a palavra Natal em inglês, Christmas, já tem a palavra Christ, que é Cristo. Tem alguns até no Brasil ateus querendo dizer, não deve se dizer Feliz Natal, porque aí todo mundo sabe que está celebrando o nascimento de Jesus, o Estado é laico, então tem que só dizer boas festas. Por quê? Porque estão querendo banalizar o Natal. Eu tenho um amigo, eu não falei isso no primeiro culto, viu? Eu tenho um amigo, Edilio, pastor de uma igreja de 30 mil pessoas lá na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. E esse meu amigo pastor, ele disse o seguinte: Eibe, os muçulmanos eles têm um mês de Ramadã. Nós cristãos aqui na Indonésia, nós temos nosso mês de Natal. Nós celebramos Natal, não é só no dia 25 de dezembro, não. Nós celebramos Natal o mês de dezembro todinho. Nós temos grandes festas para o Senhor, no mês todinho celebrando a Jesus. Então, nós temos que resgatar o verdadeiro sentido do Natal, né? Agora, Papai Noel, da onde veio o Papai Noel? Eu não sei se você sabe, mas as raízes do Papai Noel é de um bispo, de um pastor. Ele era um homem de Deus também. Você fala, pastor, vai. É verdade. O nome dele era Nicolau. E ele vinha de uma família muito rica. Isso foi no ano 270 que ele nasceu. 270 depois de Cristo, tá? Ele ajudava muito os pobres. Ele veio de uma família super rica e ele ajudava as pessoas pobres. E então ele começou a ser conhecido como aquela pessoa que dava presentes para as crianças pobres e tal. E isso foi antes de Roma adotar o cristianismo. Então ele sofreu muita perseguição. Ele foi um mártir. Apesar de ser muito rico, ele deu toda a sua riqueza para ajudar os pobres e ele morreu pela causa de Cristo. Ele se tornou pastor, ou bispo, na cidade de Mira, que naquela época era conhecido como Grécia ou Ásia Menor. Hoje fica onde fica o atual país da Turquia. E tem uma história, eu não vou poder contar muitos detalhes, que muitos historiadores creem que essa história é verdadeira por causa dos relatos históricos que um bate com o outro, de vários relatos históricos, que o Nicolau, esse pastor, ele gostava de ajudar as pessoas, mas na surdina, porque ele era muito modesto e não queria aparecer. Lembra que ele veio de uma família muito rica, então ele tinha condições. Então tinha um pai que ele era uma pessoa bem de vida, mas ele perdeu algum problema aconteceu lá, e ele ficou muito pobre, e ele tinha 3 filhas, e naquela época, era assim, a cultura deles da época, para a filha poder casar, você tinha que dar muito dinheiro, assim, um bom tanto de dinheiro, para ela poder casar e entrar no casamento com aquele dinheiro, senão ela não casava. Então, por isso que muitas meninas de famílias bem pobres que estavam passando fome, elas se tornavam prostitutas para eles não morrerem de fome. E o pastor Nicolau, ele soube dessa família. E tinha essas 3 filhas, ele soube que o pai tinha sofrido um infortúnio e estava sem nada. E ele, com muita compaixão, durante a noite, sem ninguém saber, ninguém soube na época quem era que fez isso, ele foi lá para a janela daquela casa e jogou um saco de moedas de ouro lá dentro. Aí o pai, uau, minha filha mais velha vai poder casar e tudo. Depois que a filha mais velha casou, ele jogou outro saco naquela noite, naquela madrugada, pela mesma janela, saco de ouro. A segunda filha casou, só que dessa vez o pai, querendo saber quem era, que estava fazendo, ficou acordado. Depois que a segunda filha casou, o pai ficou acordado lá, esperando. Quando a janela
foi empurrado assim e jogou, e o Nicolau jogou o terceiro saco de moedas. Ele abriu a janela para ver quem era, aí que ele pegou que era o Nicolau. E realmente essa história espalhou, porque tudo indica que ela é verdadeira, e foi muito forte. E aí virou essa ideia: Papai Noel vai estar presente. Isso é ridículo. Eu nunca menti para os meus filhos. Você mente sobre Papai Noel, aí você vai depois falar: não é verdade. Eles vão falar: será que Jesus também não era verdade? Então eu não gosto de mentir para as crianças, eu gosto de falar a verdade. Eu falo a verdade, eu falo: não, é papai e mamãe que te dão um presente mesmo. Agora, eu falo assim, quando a gente estava no shopping assim, eu falava assim: tá vendo, Papai Noel? Você sabe quem ele era? Eu já tinha ensinado para eles, né? Sim, pai, nós já sabemos. Ele era um pastor que ajudava muitos pobres. É isso mesmo, meu filho. Só que, meu filho, vou falar uma coisa, porque o Papai Noel lá no shopping, né, sempre aquela roupa vermelha, gordão assim. Falei assim: só que tem uma coisa, eu acho que não usava essa roupa ridícula não, viu? E tem outra coisa, ele não era barrigudo não, o pastor é esbelto, é bonito, é. Então, mas desde pequeno eu ensinei para os meus filhos, né, esses princípios de celebrar o Natal da forma correta, da forma certa. Então, mito ou fato? Pergunta, mito ou fato? Mito ou fato? É errado dar presentes uns aos outros na época de Natal? Papai Noel é uma invenção para estimular o comércio? Mito! Papai Noel não é uma invenção. Ele existiu, era o Nicolau, tá certo? Qual é o fato? Fato! Dar presentes é uma forma maravilhosa de demonstrar amor. Outro fato, o verdadeiro Papai Noel foi um grande pastor que ajudava os pobres. Que lindo a gente saber. O primeiro culto foi transmitido, né, ao vivo pela internet, e eu recebi uma mensagem de uma senhora lá de Porto Velho, dizendo: toda a minha vida fui criada como cristã e eu nunca sabia diferenciar entre mitos e fatos de Natal, não sabia. Ela falou: isso foi transformador, foi maravilhoso. Que bênção! É uma bênção celebrar o Natal, a bênção de celebrar o Natal. É a época do ano onde as pessoas estão muito abertas ao Evangelho. As pessoas estão bem sensibilizadas. Se não fosse por nenhuma outra razão, eu gosto de celebrar o Natal, sabe por quê? Porque é uma época do ano para ganhar muitas pessoas para Jesus. Que as pessoas estão mais abertas, mais quebrantadas, pensando em Deus, pensando em Jesus. Não é verdade? Então é uma época que nós temos que aproveitar e falar de Jesus para as pessoas. As pessoas querem tanto Jesus. No primeiro culto, tanta gente entregou a vida para Jesus. Jesus quer alcançar essas pessoas. Como que nós vamos fazer? Nós vamos ter coragem, aproveitar e resgatar o sentido verdadeiro do Natal e pregar sobre Jesus. Agora, esse é o nosso último Natal antes da nossa grande inauguração. Nossa grande inauguração vai ser em março. Esse é o último Natal que nós vamos celebrar, sim, né? Nós vamos celebrar domingo que vem com Jeová Nissi aqui, vai ser lindo. Mas esse é o último Natal desse jeito. Porque a partir de ano que vem, todos os natais, em nome de Jesus, eu estou crendo em nome de Jesus, isso é uma realidade. Nós vamos ter uma superprodução teatral. Uma superprodução. Ela vai ser tão top, que vão fazer fila para as pessoas verem. E vai ter, tipo assim, muitas noites, a mesma superprodução repetindo, muitas noites antes do Natal, durante o Natal, depois do Natal. E as pessoas vão poder fazer inscrição. Não vão cobrar nada, é tudo de graça, mas fazer inscrição para poder caber todo mundo. E aí, para poder marcar o dia. Vai ser uma coisa fabulosa, porque nós vamos ganhar tantas almas para Jesus durante o Natal. Olha, ano que vem eu já creio que nós vamos ganhar umas 1000 pessoas no Natal para Jesus, em nome de Jesus, amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas, aleluia. É uma oportunidade de resgatar o verdadeiro sentido de Natal e realmente ajudar o mundo todo a saber por que o Natal existe. Agora, ele disse: não tenham medo, estou aqui para trazer boa nova de grande alegria.
que será para todo o povo, e que é na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ele disse uma coisa muito interessante. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Por que isso? Eu vou explicar esse versículo, mas olha aqui para mim. Quando Jesus veio aqui para a terra, ele veio com uma missão principal. A missão principal dele não era para ser um bom exemplo, apesar que ele foi um bom exemplo. A missão principal dele não era para nos mostrar como viver ou falar de amor, apesar que ele nos mostrou como viver e falou muito do amor. Mas ele veio com uma missão principal, que era para morrer por nós. Por quê? Porque a Bíblia fala que um pecado já separa o ser humano eternamente de Deus. Então nenhum de nós podíamos ser salvos, porque todos nós já pecamos e carecemos da glória de Deus. Então tinha que alguém perfeito morrer por nós, os imperfeitos. Então ele veio já com essa missão para morrer. Prova que quando os soldados vieram prendê-lo, ele falou: se eu quisesse, eu podia chamar milhares de anjos para me proteger. Ele falou: eu que dou a minha vida, ninguém tira a minha vida de mim. Eu que dou a minha vida, eu dou para morrer. Por que ele deu a vida para morrer? Para nós, deixa eu explicar. Deus pegou seus pecados, meus pecados e os pecados de todo ser humano, do passado, do presente e do futuro, e colocou esses pecados dentro de Jesus. E Deus castigou Jesus no meu lugar, no seu lugar. Jesus levou o castigo que nós merecíamos. Por isso que agora, de graça, você pode receber a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna, que é o mais importante. Mas você também pode receber as outras bênçãos, sabe por quê? Tudo que não presta aqui nesse mundo, doença, miséria, brigas, tudo que não presta nesse mundo é consequência do pecado. Então, quando você é salvo por Jesus, ele não só te perdoa todo o seu pecado, ele te cura de todas as consequências do pecado. Se tiver essa fé viva nele e realmente entregar a vida a ele. Pastor, como que eu entrego minha vida a ele então? Como que eu entrego? Tá? Aqui que está o X da questão. Olha esse versículo. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor. Essa palavra Senhor originalmente foi escrito em grego, né, o Novo Testamento, e a palavra que os escravos usavam para os seus donos, é palavra escrito kurios, mas pronuncia-se em grego kyrios, quer dizer, dono absoluto da minha vida. Então ele está falando, se você entregar a sua vida totalmente para Jesus e deixar ele ser o dono da sua vida, e se você crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Serás salvo. Não talvez serás. E você poderá liberar sua fé para receber tudo isso. E eu termino com essa pequena história, uma história verdadeira, para ajudar a ilustrar melhor isso que eu estou falando. Aconteceu muitos anos atrás, lá nas cataratas de Niágara. Nas cataratas de Niágara são cachoeiras enormes que ficam bem na divisa entre Canadá e Estados Unidos. Hoje é tudo protegido por guardas, né? Mas naquela época, esse homem, cedo de manhã, ele era um grande equilibrista, ele amarrou um cabo de aço de uma ponta até a outra ponta, em cima das cataratas. Elas são muito altas. E ele então foi atravessando, sem nenhuma proteção, sem nem rede, nada. E ele andando. Irmãos, isso é uma história verdadeira, realmente aconteceu. Uma multidão no lado canadense, uma multidão no lado americano, todo mundo olhando, o cara é doido, ele vai cair. Ai. Ele chegou no outro lado, a multidão aplaudiu. Ele falou, quem acredita que eu posso voltar? Eu acredito. E ele voltou, aí outra multidão aplaudindo. Aí ele falou assim, agora quem acredita que eu posso atravessar empurrando um carrinho de mão? Aí todo mundo, eu acredito. Ele atravessou, empurrando. Aí o povo aplaudiu, foi ao delírio. Aí ele falou assim, agora quem acredita que eu posso
Isso é uma história verdadeira, irmã. Quem acredita que eu posso empurrar um carrinho de mão com uma pessoa dentro do carrinho de mão? Aí todo mundo falou, eu acredito, eu creio. Ele falou, então quem quer entrar no carrinho de mão? E é claro, ninguém quis. Finalmente um doido entrou lá. Eu digo doido porque ele confiou a vida dele na mão daquele cara. E realmente não caíram, né? A história é bem comprida, não vou entrar nos detalhes, mas eles não caíram. Agora, por que eu chamei o cara de doido? Que acreditou tanto que entregou a vida dele na mão do cara. Porque aquele equilibrista, apesar de ser muito, muito, muito bom, ele era um ser humano, ele era falível. Mas eu contei essa história para ilustrar isso aqui para você. Escuta bem, preste bem atenção no que eu vou dizer. Jesus está dizendo, quem acredita que eu dou conta de resolver sua vida, de te dar a vida eterna, de perdoar seus pecados, de curar suas enfermidades, de transformar sua família, quem acredita? E nós, como bom brasileiro, a gente fala, eu creio. Ele fala, muito bem, se você crê, você entra no meu carrinho de mão, você entrega a sua vida para mim, porque eu só vou poder te levar para o outro lado, se você entrar no meu carrinho de mão. E com Jesus, não é loucura nem um pouco, entregar a sua vida, porque Ele é infalível, Ele nunca vai falhar. Amém?